Olá, amigos! Tudo bem com vocês? Aqui é o Rafael Simões e estou chegando para mais um SEO Happy Hour, o melhor e mais completo podcast sobre SEO do Brasil. E se prepara, viu? O episódio de hoje é muito importante para todo mundo que trabalha com conteúdo digital e principalmente para quem trabalha ou quer aumentar o tráfego orgânico com SEO. Vamos para o cardápio do dia. Para começar, temos um Core Update do Google maior e mais complexo do que os updates anteriores. Também vamos falar sobre um novo carrossel de opiniões populares que está em teste na pesquisa do Google. Além disso, tem um novo resultado rico de carrossel. E para fechar com mais novidades do Google, falamos sobre as atualizações nas sugestões de pesquisa do Chrome. Pessoal, antes de começar, eu peço que vocês compartilhem esse episódio com seus colegas que se interessam por SEO. Isso ajuda muito a gente. E vale lembrar que esse podcast aqui que você está ouvindo é uma iniciativa da SEO Happy Hour, que é a minha agência de consultoria em SEO. A gente atende empresas de todos os tamanhos e ramos de atuação. Se você tem alguma dúvida sobre SEO ou quer contratar a gente, é só mandar um e-mail para contato@seohappyhour.com ou através do formulário de interesse que está aqui na descrição desse podcast, que eu entro em contato contigo. Mas sem mais delongas, vamos nessa! Vocês lembram que na semana passada mencionamos aqui no podcast as flutuações nos resultados do Google, sugerindo que logo vinha um possível update, certo? Pois bem, o Google não nos decepcionou. No dia 5 de março, a gigante das buscas anunciou o tão esperado Core Update, com o objetivo principal de aprimorar a qualidade geral dos resultados da pesquisa. Mas isso não é tudo. O Google também está ajustando as suas políticas de spam. Mas, Rafa, o que significa esse Core Update? Bom, de acordo com o Google, essa atualização é mais abrangente e complexa do que as anteriores. Ela marca uma mudança fundamental na forma como o Google avalia a utilidade do conteúdo. Antes, a gente tinha um único sistema. Agora, múltiplos sinais e sistemas estão sendo atualizados. O período de implementação pode levar até um mês, e durante esse tempo podemos esperar maior volatilidade nos rankings dos sites nas pesquisas orgânicas. Isso acontece porque diferentes sistemas estão sendo atualizados ao mesmo tempo e se ajustando. O Google explica que quem posta conteúdo útil não precisa tomar nenhuma ação específica em preparação para o update. A recomendação segue a mesma de sempre: criar conteúdo feito para pessoas, não para ranquear no Google. Elizabeth Tucker, diretora da área de produto do Google, explica que a atualização, abre aspas, ajudará a entender se uma página é útil, oferece mais experiência aos visitantes ou foi criada para atender um mecanismo de busca. Isso inclui sites criados para atender a buscas altamente específicas, fecha aspas. A expectativa com esse update é reduzir o conteúdo irrelevante e não original na pesquisa orgânica em até 40%. Junto com o anúncio da atualização, o Google publicou uma página de perguntas frequentes sobre conteúdo útil. Os objetivos são esclarecer como o Google avalia se um conteúdo é útil e o que fazer se um conteúdo do seu site for marcado como irrelevante. Os principais insights dessa nova página são: número 1. O Google não tem mais um sistema único para analisar se um conteúdo é útil ou não. Agora, o algoritmo de sistema único faz parte do algoritmo central. Então, talvez daqui para frente a gente nem veja mais o Google soltando updates de Helpful Content Update especificamente, ou nos dizendo que é sobre isso. Número 2. Todo o conteúdo de um site deve ser útil, preciso e focado em pessoas. Número 3. Há sinais e sistemas que avaliam as páginas individualmente e há sinais que avaliam o site como um todo. Número 4. Ter muitas páginas marcadas como irrelevantes pode derrubar a visibilidade de todo o site na pesquisa orgânica. Número 5. Remover conteúdo considerado inútil pode contribuir para outras páginas do site performarem melhor. Número 6. Depois de fazer alguma mudança de conteúdo, não é necessário esperar novos updates do Google para ver melhoras no posicionamento. Ele pode acontecer a qualquer momento, mas é comum levar algumas semanas ou meses. Número 7. O Google avalia constantemente o resultado das páginas. Se notar melhorias significativas,
a performance do seu site tende a melhorar. O Google divulgou também atualizações em suas políticas de spam. Agora, há novos itens na lista de más práticas, que são abuso de domínios expirados, abuso de conteúdo em escala e abuso de reputação de site. Quem faz alguma dessas coisas está sujeito a não aparecer na pesquisa orgânica ou até mesmo receber ações manuais. O Google afirma que essa mudança terá efeito a partir de 5 de maio de 2024. Donos de sites têm até lá para se preparar. Então vem comigo que eu vou te contar detalhes sobre cada uma dessas novas políticas de spam do Google. Então a primeira é o abuso de domínio expirado. Isso é quando alguém compra um domínio expirado e tenta reaproveitar ele para postar conteúdo de baixa qualidade. O Google considera que a pessoa está tentando surfar na autoridade anterior do domínio e manipular a pesquisa orgânica. Então aqui basicamente é o seguinte: tinha um site que funcionava bem para SEO, ele tinha autoridade, e esse site deixou de existir por algum motivo. O dono não quis mais, não deu manutenção, enfim. Ele perdeu o domínio, esse domínio voltou para compra. As pessoas identificam que esse domínio está disponível para ser comprado, veem que ele tem uma autoridade ok, usando ferramentas de SEO, e aí compram esse domínio e colocam conteúdos lá para surfar nessa autoridade que já existia. Então essa prática é desencorajada pelo Google e vai contra as suas diretrizes. A segunda delas é o abuso de conteúdo escalável. Isso é basicamente a criação de páginas de conteúdo não original em larga escala. Essas páginas proporcionam pouco valor e têm como objetivo principal manipular os resultados de pesquisa orgânica. Não importa se a página foi criada por humanos ou de forma automática usando ferramentas de AI generativa, ou uma combinação de ambos. Se o conteúdo for irrelevante, ele vai ser considerado spam. E aqui é onde eu acho que as pessoas têm mais dificuldade de entender o que o Google está querendo dizer. Basicamente, gente, se você está usando inteligência artificial generativa como o ChatGPT, ou o Claude, ou qualquer outra, para criar conteúdo em larga escala, e esse conteúdo não tem nenhuma pessoa que é especialista naquele assunto, revisando ele para ver se ele está de fato correto, principalmente dados factuais, você está criando spam. Não é porque o conteúdo ele é bem escrito e a ortografia está correta que o conteúdo não é spam. Se a informação desse conteúdo não for útil, mesmo sendo bem escrita, é spam. É fácil de entender. Então aqui eu realmente espero que sites que estão usando inteligência artificial para criar conteúdo em larga escala e não estão dando manutenção para esse conteúdo, que de fato eles tenham sua visibilidade reduzida da página de busca sim, porque esse conteúdo não é bom. E as pessoas que talvez estão gerando esse conteúdo, lendo ele, achando que esse conteúdo de fato é bom, muito provavelmente não é uma especialista naquela área para de fato entender que o que elas estão lendo é um conteúdo de baixo valor. E o terceiro ponto é o abuso de reputação de um site. Isso se refere a sites que publicam conteúdo de baixo valor produzidos por terceiros, especialmente quando o dono do site tem pouco ou nenhum envolvimento na criação desse conteúdo. O Google considera que essa estratégia é uma manipulação da pesquisa orgânica, acrescentando pouco valor aos visitantes e pode confundir os leitores. Então, gente, aqui é o seguinte. Existe uma técnica de SEO Black Hat que se chama Parasite SEO, o SEO parasita. Essa técnica ela consiste basicamente no seguinte. Você pega um domínio que tem autoridade grande e esse domínio você às vezes consegue ou criar subdomínios dentro dele, ou conteúdos dentro de um diretório específico, pagando ou não, e aí você consegue surfar também na autoridade desse domínio com o seu conteúdo. Por conta desse tipo de estratégia, tinha pessoas até criando conteúdos dentro do site da Universidade de Harvard, para vocês terem ideia, com subdomínios ou em diretórios lá, sobre conteúdo de, por exemplo, remédio para disfunção erétil, conteúdo sobre cannabis, sobre criptomoedas, enfim, esses nichos que são mais difíceis de ranquear e também são mais propensos a lesarem alguém, né? A serem mais spam ou algo do gênero, a serem fraude. Então essa parte dessa atualização do algoritmo é para atacar isso. No Brasil, eu arrisco dizer que os sites que usam aquele tal do Dino,
que é um diretório lá onde eles vendem uma parte do site para assessoria de imprensa, para essa ferramenta, esse tipo de conteúdo do Dino é o tipo de conteúdo que pode facilmente fazer com que o domínio como um todo seja penalizado. Então, agora, o que o Google está dizendo é basicamente o seguinte: se antes você tinha um subdomínio, um diretório do seu site que era de má qualidade, Google, não dava visibilidade só para essa área do site específica. Agora o que mudou é o seguinte: como o site é teu, se você não controla o que as pessoas estão fazendo dentro do seu site, por mais que seja num subdomínio ou num diretório isolado, Google, vou punir o seu site como um todo, porque eu entendo que devia ser o seu papel olhar o que as pessoas estão fazendo dentro do seu site. Então, gente, essa mudança é muito grande e essa aqui é a mudança que vai entrar em vigor em 5 de maio. Então, quando uma mudança é muito grande, o Google ele tende a dar um prazo para as pessoas se adequarem. Quem não se adequar até lá vai ser prejudicado a partir do dia 5 de maio, com certeza. E, gente, quando o Google anuncia algo é porque vai ser grande. Se não fosse para ter um impacto enorme, dificilmente ele daria esse prazo para as empresas se adequarem, tá? Então eu aguardo grandes mudanças em relação a isso. E eu acho que vai ter site muito grande que a gente nem imagina que com certeza vai cair por conta de práticas como essa e por não ter limpado esse conteúdo que foi gerado por terceiros dentro do seu domínio. Além disso, o Google também esclareceu seu posicionamento em como a empresa enxerga conteúdo criado com inteligência artificial. Então agora eles falaram o seguinte, abre aspas: o nosso posicionamento de longo prazo é que usar automação, inclusive AI generativa, é spam se o foco principal for manipular resultados da pesquisa orgânica. Essa atualização segue o mesmo princípio das anteriores. Ela foi expandida para abordar formas mais sofisticadas de criação de páginas em larga escala, onde não é sempre claro se o conteúdo de baixa qualidade foi criado totalmente de forma automatizada. Fecha aspas. Então, gente, é o Google dizendo, você tá usando o ChatGPT para tentar ranquear no Google? Não vai dar certo, isso é spam. Então fiquem de olho aí, principalmente quem tá usando essas técnicas. Rafa, qual é o impacto das novas atualizações do Google? Bom, gente, na minha opinião, ainda é cedo pra gente dizer o impacto exato, mas eu arrisco dizer que esse vai ser um dos maiores updates do Google que a gente já viu. Por que eu digo isso? Primeiro, que o Google não está fazendo uma atualização em um sistema de ranqueamento isolado, como acontece no update de spam, ou como acontece no update do Helpful Content Update. Ele fez uma atualização em vários sistemas, incluindo o seu sistema central. Então ele mexeu em muita coisa dessa vez, bem mais coisa que das vezes anteriores. Alinhado a isso, eles lançaram essa nova política de spam, que vai, basicamente, buscar reduzir aqueles 3 casos de spam que eu comentei com vocês, né? Então, o algoritmo de spam agora também está mais sofisticado e olhando para coisas que ele não olhava antes. Com isso, o algoritmo de conteúdo útil ele ficou mais importante a partir desse update. Então, a ideia é que o Google ainda dê mais atenção ao conteúdo do que ele dava antes. Isso pode ser ótimo, principalmente para empresas pequenas que estão fazendo um bom trabalho, mas não conseguem se destacar por conta de sites com muita autoridade sempre aparecerem acima deles. E também, vários trechos da documentação do Google, onde eles falavam que links são importantes, eles removeram a palavra importantes e só falaram assim, links são usados por nossos algoritmos. Então eu também acho que com esse update, o impacto do link building e das referências externas vai ficar ainda menor do que era antes. A gente já sabe que link não é mais um dos 3 principais fatores de ranqueamento do Google, ele vem falando isso ao longo do ano, e eu acho que agora esse impacto vai ser ainda menor. O que faz sentido, porque o motivo do Google sempre ter dependido de links para conseguir determinar qual resultado mostrar era porque ele não entendia bem linguagem, ele não conseguia entender o conteúdo, o contexto da página, etc. Com o Gemini, que é agora a inteligência artificial do Google, ele consegue entender muito melhor o conteúdo de uma página do que ele conseguia antes. Então ele não precisa mais depender tanto do link quanto ele dependia. É por isso que cada vez eu afirmo para vocês que o link vai ter menos impacto em SEO, tá? Se você produz conteúdo útil, não é para você ser impactado por esse update.
O próprio Google afirma que essa atualização é uma evolução do sistema de conteúdo útil que foi lançado em 2022 e atualizado em 2023. Agora, se você investe em estratégias de criação de conteúdo e páginas em massa com inteligência artificial, ou você não investe na qualidade do conteúdo de forma geral, o seu site tende a cair. E sendo honesto, eu espero mesmo que seu site caia se você usa esse tipo de técnica. Aqui na SEO Happy Hour, a gente é contra esse tipo de estratégia e a gente acredita que investir em conteúdo original e de qualidade vale a pena. No fim das contas, é o que vai destacar a sua marca do mercado. E aí, você está preparado para esse momento? No nosso blog tem uma notícia completa sobre o Super Update do Google. Siga a gente no LinkedIn também e fique por dentro de todas as novidades. Lembrando que todos os links sobre esse e os demais assuntos do podcast estão na descrição do episódio. Então, se você quiser ver o pronunciamento oficial do Google, a página de nova política de spam, o nosso blog post sobre o assunto e etc., é só ver aqui a descrição do episódio que você encontra tudo lá. Outro assunto que falamos na news da semana passada é que o Google anda vendo com bons olhos conteúdos que possuem uma opinião do autor. Páginas que possuem esse olhar único sobre o assunto e que inclusive utilizam pronomes em primeira pessoa tendem a ser valorizados na classificação. E a prova disso é o teste que o Google está fazendo. A Big Tech estuda colocar uma seção de opiniões populares que mostrará artigos de opinião sobre um determinado produto ou outros temas pesquisados. Diferente do carrossel de perspectivas, o carrossel de opiniões populares mostra artigos de opinião. No Perspectivas, lançado em 2023, aparecem vídeos e demais conteúdos de redes sociais e fóruns. Ficamos de olho por aqui caso essa novidade se torne definitiva. Porém, a nossa dica é que você já coloque em prática na sua estratégia de conteúdo a inserção de opinião do autor, especialmente quando estiver falando de um produto ou experiência. Essa prática agrega valor para os leitores e o Google gosta muito. O Google anunciou um novo dado estruturado de carrossel. Ele gera um resultado rico em formato de carrossel, com listas em rolagem na horizontal. Até o momento, o recurso está em versão beta, o que significa que ainda está em testes. Para exibir o novo carrossel, a página deve estar marcada com o dado estruturado de item list. Ele informa ao buscador que aquela página contém uma lista que será exibida diretamente na pesquisa orgânica. Também é necessário informar quais tipos de propriedades estão na lista. O novo carrossel é compatível com negócio local e seus subtipos, como por exemplo, restaurante, hotel ou aluguel por temporadas. Ele também é compatível com o esquema de produtos e com o esquema de eventos. É possível, inclusive, combinar diferentes tipos de conteúdo na lista. Se você tem uma página no seu site sobre, por exemplo, o que fazer em Curitiba, você pode exibir um carrossel com ideias de hospedagem, restaurantes e eventos. No nosso blog, você confere o passo a passo de como implementar esse novo dado estruturado, além de exemplos de marcação. Mas se você tiver dúvidas, conta pra gente que a gente te ajuda. O Google lançou novas sugestões de pesquisa que visam melhorar a experiência das pessoas. A ideia é fornecer sugestões mais relevantes e úteis durante a navegação na web, e uma das novidades é que mais miniaturas de imagens irão aparecer na caixa de pesquisa. Outra mudança é a introdução da seção Pessoas também pesquisam, que mostrará o que outras pessoas estão procurando relacionado ao termo de pesquisa atual. Isso proporcionará uma visão mais ampla das tendências de pesquisa e das consultas relacionadas, o que pode ser útil para refinar suas próprias buscas ou descobrir novos tópicos de interesse. Além disso, como mencionamos, o Google Chrome começará a exibir mais miniaturas de imagens junto às sugestões de pesquisa, especialmente para consultas relacionadas a categorias de compras amplas e produtos específicos. Isso tornará a experiência de pesquisa mais visual e intuitiva, permitindo que as pessoas identifiquem rapidamente o que estão procurando com base nas imagens fornecidas. É importante notar que muitas dessas funcionalidades já estavam disponíveis na interface de pesquisa principal do Google,
mas agora estão sendo integradas ao Google Chrome. Para proprietários de sites e criadores de conteúdo, essa atualização tem o potencial de impactar o tráfego de seus sites nos resultados de pesquisa do Google. Com sugestões de pesquisas mais relevantes e visualmente atrativas, os sites podem ter mais exposição, aumentando o potencial de visitas orgânicas. No entanto, também é importante estar ciente de que essas mudanças podem influenciar o tráfego de forma positiva ou negativa, dependendo de como os algoritmos de pesquisa interpretam e classificam o conteúdo relevante para as consultas. Monitore o seu site e fique de olho nas oscilações de tráfego. E se precisar de ajuda, conte com a SEO Happy Hour. Nós somos especialistas em ajudar sites a se recuperarem de quedas de update, desde que, claro, vocês estejam dispostos a fazer as melhorias necessárias. Isso inclui desde melhorar conteúdo existente, deletar conteúdos atuais e implementar melhorias técnicas que vão desde velocidade de carregamento até boas práticas de SEO no seu código. E com isso, estamos chegando no fim do nosso Happy Hour. Eu quero agradecer você por acompanhar o nosso podcast e se quiser falar comigo, é só mandar um e-mail para contato@seohappyhour.com. A gente aceita tudo, tá? Dúvidas, dicas, sugestões e até mesmo críticas. No mais, eu espero que esse update seja bom com você se você está seguindo as diretrizes do Google. Se você não está seguindo as diretrizes do Google, contrata a gente para te ajudar, porque você provavelmente está perdido. E, no mais, tenham uma ótima semana, aguardem novidades da gente, um grande abraço, nos vemos na próxima segunda e valeu!